Negras de turbantes e saias rodadas cantam linguajar das nossas avós, palavras fortes benzendo e curando. Meu nome é Carla Alves, mas atualmente eu sou Carla Agri Silva, por conta de umas respostas políticas à altura de quem provocou esse título, né? Que agora, para mim, faz parte da minha identidade. Eu sou membro do GRUNEC, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri. Esse grupo atua no Cariri cearense há 13 anos. Ele foi fundado já por conta de um caso de racismo, no qual a vítima é o que hoje é o presidente do grupo, Luciano, onde ele ia passeando com a filha dele no braço em praça pública na cidade do Crato, e aí foi ofendido verbalmente por parte de um vereador que começou a jogar ofensas por conta de achar que era absurdo um homem negro andar com a filha negra em praça pública. Esse caso teve uma repercussão pouca, mas teve uma repercussão na época. Teve uma publicação no jornal Cariri e foi acionado, ele registrou, né, em delegacia o caso, e aí, como resposta quanto a isso, o vereador acabou publicando uma notinha pequena se retratando com relação às atitudes racistas que tinha cometido contra o Luciano. Mas a principal resposta política dada a isso foi a fundação do grupo, né, que atua, como eu disse, em todos os municípios do Cariri cearense, na tentativa de desenvolver trabalhos tanto de valorização e promoção da igualdade na população negra da região, como também no sentido de fazer conscientização, trabalhos nas instâncias educacionais, tanto municipais quanto estaduais e de nível superior, fazendo trabalhos de educação contextualizada nas comunidades tradicionais de terreiro e nas comunidades negras rurais e quilombolas, né? Um dos principais trabalhos concluídos, desenvolvidos e concluídos pelo GRUNEC, apesar de ainda não estar acabado, né, ele ainda está em continuidade, foi o lançamento de uma cartilha no ano de 2011, contendo 25, onde foram mapeadas 25 comunidades negras rurais, dentre essas 4 de remanescente quilombola, né, com a certificação da Fundação Cultural Palmares, registrando como remanescente quilombola. Dentre essas 4 tem uma principal, a de Arruda, que fica no município de Araripe, onde amanhã, dia 20 de novembro, nós vamos ter a felicidade, né, de finalmente ter a demarcação, assinado o decreto da demarcação territorial dessa comunidade. E aí o passo seguinte será a titulação, garantindo aquele território, aquela comunidade. E aí teremos, enfim, a primeira comunidade de remanescente quilombola do estado do Ceará. E o GRUNEC, como eu disse, não foi uma atividade ainda não acabada, né? Porque agora sim é que se intensificam as atividades nessa e nas outras comunidades, para a gente avançar nesse processo. E também, principalmente no que diz respeito à educação contextualizada nessa comunidade, que é um trabalho que a gente espera ter perna, né, e verba para poder dar continuidade. Esse mês de novembro é o mês da consciência negra. O GRUNEC, a cada ano, se intensifica, aumenta, né, o número de escolas e de ligações, convidando alguns dos membros do GRUNEC a participarem de atividades nas escolas. Nós estamos disponíveis o ano inteiro, porque a gente não é só negro ou militante do movimento negro, uma vez por ano, um mês entre os 12, né? Eu sou negra o ano inteiro e minha luta em combate ao racismo aqui na região, ela também é dada o ano inteiro e em qualquer lugar onde eu possa fazer da minha palavra uma ferramenta de poder, de combate à discriminação racial. Mas infelizmente o que a gente percebe, né, isso até a gente do grupo assim, internamente fica um pouco chateado, né, com relação à forma, ao tratamento
que é dado ainda pelas instâncias educacionais. Só eu recebi 38 ligações, e isso até hoje, né? 38 ligações, ainda tem um restinho do mês aí pela frente. Mas foram 38 ligações, fora os 40 e tantos de Verônica, as 40 e tantos de Valéria, os 30 e pouco de Diego, de Luciano, enfim. De cá, se a gente for fazer uma somatória de cada membro do grupo, eu acho que o tanto de convite que a gente recebeu ultrapassa o número de escolas, pelo menos municipais, que tem aqui na região. Mas entre escolas municipais, estaduais, universidades, infelizmente continua essa história da folclorização da temática da negritude, né? Principalmente no que diz respeito ao Dia da Consciência Negra. A conversa é sempre a mesma, de que quando a gente rejeita, né, a gente diz, não vamos, a gente se nega a ir para as escolas nesse período, porque as atividades que são feitas tem que partir, a gente entende, né, isso é uma política interna do grupo, a gente entende que tem que ser atividades feitas no grupo, principalmente no que diz respeito a debate, enfim, a cobrança às instâncias do poder público, e a efetivação e garantia de políticas públicas para a promoção da população negra. E no caso das escolas, elas sempre vêm com argumentos de que não, na verdade a gente desenvolve o trabalho o ano inteiro, e que o que a gente quer que vocês venham participar da culminância desse trabalho, que é no 20 de novembro, né? Mas infelizmente a gente tá todo dia tentando fazer esse trabalho, estabelecer um diálogo, estabelecer uma ponte no que diz respeito à implementação correta, né, responsável da Lei 10.639 de 2003, a gente sabe que isso é conversa, né, é balela, é papo furado, porque infelizmente a gente tem uma dificuldade enorme de inserir esse debate cotidianamente nas escolas. Nós não somos contra as escolas fazerem a sua culminância do trabalho desenvolvido ao longo do ano no dia 20 de novembro, não, de forma nenhuma, tem que ser feito mesmo. O dia 20 de novembro é um dia para se comemorar, é um dia símbolo, que significa zumbi, na imagem de zumbi, né? O dia, o mês, a semana, enfim, significa um símbolo de luta e de resistência para o movimento negro. Então isso tem que ser assim comemorado, enfim, que a culminância tem que ser feita. O grupo não se posiciona contra isso. O que o grupo se posiciona contra é o tratamento que é dado a um único grupo de movimento negro, de militância negra que existe aqui nessa região inteira, que tem a atuação presente e efetiva nas comunidades e nas escolas. Eu acho indecente a gente estar disponível o ano inteiro e só ser chamado para fazer esse trabalho na semana ou no mês ou no dia da consciência negra. O que a gente quer, na verdade, é ser chamado no início do ano, quando a coordenação, os professores, a direção se reúnem para construir a política, o programa político-pedagógico da escola. É nesse momento que a gente quer estar presente para poder garantir no calendário escolar do início ao fim do ano e em todas as disciplinas, porque é dessa forma que a lei obriga, a gente quer estar participando dessa construção. Então, se não for para construir junto com a escola um calendário que vai tratar, que vai garantir a efetivação e implementação correta e responsável da lei no que diz respeito à educação e cultura, a educação no sentido da história e cultura afro-brasileira, então não nos interessa servir de enfeite de escola nenhuma e nem como legitimador de estar lá presente só para legitimar uma solenidade, né? Não é isso que a gente quer. Então, nesse mês, basicamente o que o grupo tem feito é participado de audiências públicas, é tentado um diálogo mais próximo com o Ministério Público, no sentido de fazer com que fiscalize a implementação da lei, tanto nas escolas quanto no ensino superior. Porque quando a gente chega nas escolas que vai fazer essa cobrança, essa fiscalização, o que eles argumentam é que não tem profissional qualificado, né? E aí, quando a gente chega na universidade, no caso aqui na universidade pública de maior referência em cursos de licenciatura é ainda a Universidade Regional do Cariri, a URCA, né? O que a gente percebe, principalmente no curso que eu estou presente, né, mais atuante, que é o curso de História, na URCA, o que a gente percebe é que eles não estão preocupados em preparar
de forma responsável, de qualificar esses futuros professores, esses acadêmicos que vão atuar como professores, como educadores na rede de ensino básico. Então vira um ciclo vicioso. A escola alega que não tem profissional e a universidade que prepara o profissional não está preocupada em preparar de forma adequada. Uma realidade que a gente percebe no curso de História principalmente, né? Em 2007 o GRUNEC entrou com ação junto ao Ministério Público Federal para que o Ministério intervisse no sentido da implementação da lei, né? Em 2007, a lei já havia desde 2003. E no ano seguinte, graças a essa intervenção, o curso de História colocou, né, inseriu no currículo a disciplina de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, no 8º semestre, de apenas 2 créditos, uma aula na semana. E a gente sabe que isso não é o suficiente para se trabalhar um tema que deveria ser trabalhado ao longo de todos os semestres, né? Porque se é a história do Brasil, 1, 2, 3 e 4 tem que ser trabalhado, se é a história antiga tem que ser estudada a civilização africana, enfim. Mas reduzem, né? Acham que como suficiente para cumprir a Lei 10.639, como suficiente para isso seria necessário apenas colocar uma disciplina. Mas detalhe, de lá para cá, de 2007 para cá, desde quando a disciplina foi colocada, foi incluída no currículo, nunca se fez um concurso para professor qualificado para trabalhar a disciplina. O que acontece é que eles ficam jogando a disciplina para o professor substituto que aparecer, ou no caso mais recente, onde o professor tinha voltado recentemente do doutorado, chegou para a gente do GRUNEC pedindo ajuda para trabalhar a disciplina, porque ele não sabia absolutamente nada daquilo, e quando chegou do doutorado, simplesmente o departamento jogou a disciplina, como ele mesmo falou, né, nos peitos dele para poder trabalhar. E aí isso é muito alarmante, é um sintoma alarmante, é muito preocupante para a gente do movimento negro. E então o que a gente quer do poder público é uma fiscalização e uma intervenção mais eficaz no que diz respeito às formas como está sendo trabalhado a disciplina no ensino superior, já que é lá onde vão se preparar os profissionais para atuarem na rede de ensino básico. Já no que diz respeito à educação que já está posta, né, os professores que já estão lá e que alegam não ter qualificação, a gente se dispõe o ano inteiro a fazer essa formação junto às escolas, mas repetindo, né, como eu disse, infelizmente, eles acham como necessário nos convidar apenas no 20 de novembro. E aí o grupo tem essa política de não ir, justamente como uma forma de pressionar e de pressionar no mínimo a reflexão quanto à forma que isso deveria estar sendo trabalhado. E na verdade não é, uma forma extremamente desrespeitosa até para nós do movimento social negro aqui na região do Cariri. A atuação do GRUNEC também nessa semana da consciência negra, até porque o dia 20 de novembro ele coincide com o início dos 16 dias de ativismo, que é voltado especificamente para a questão da mulher, junto, no caso do GRUNEC, em parceria com o Conselho da Mulher do Crato, né, que desenvolve esses trabalhos mais precisamente, como eu disse, voltado para a questão da mulher. E nossa atuação, independente disso, né, não tinha como deixar de levar em conta essa especificidade, que é a mulher negra no Cariri, né. Eu costumo brincar muito com as meninas, assim, Verônica e Valéria, em momento de descontração, porque eu digo que a mulher negra no Cariri cearense, né, tem uma musiquinha dela, embora nem tenha sido criada para ela, né, que é uma musiquinha muito famosa, que diz assim: eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor. E por quê, né? Sou da Bahia, de São Salvador, porque nosso estado, o estado do Ceará, ele ainda hoje, né, persiste uma falsa premissa de que aqui não existe negro, né, de que aqui não tem a presença negra. E isso eu me lembro até de um caso, eu assistindo aula na URCA, né, no curso de História, onde uma professora de História do Ceará, a gente ia trabalhar um texto do professor Eurípides Fundes, que falava justamente sobre negro no Ceará, e aí ela, avisando que o texto ia ser trabalhado na aula seguinte, mas que a gente não precisava ficar uma aula inteira
debatendo aquele texto, né? Já que não tinha necessidade, porque aqui não tinha presença, a gente não era perceptível a presença negra aqui aqui no estado do Ceará, e principalmente na região do Cariri, né? Eu que estou de turbante, mas meu cabelo crespão, né, black, e por eu não alisar o meu cabelo, então é comum, assim como para as meninas e qualquer outra negra que também não alisa o cabelo aqui na região, ser indagada se é da Bahia, né? Você veio da Bahia? Volta quando? Então a gente não é daqui, né? É um lugar onde nós somos sempre consideradas remetidas a Salvador. Porque no Nordeste é óbvio que negra que tem empoderamento e que assuma, né, seu cabelo, tem que ser logo reportada para fora daqui, né? Por isso que a brincadeira da música, não sou daqui, sou da Bahia, de São Salvador, mas eu sou daqui, né? Assim como as outras mulheres do Bruneck, e essa é uma das especificidades da questão de trabalhar a mulher negra inserida no debate do feminismo, né? O feminismo aqui, da forma como se é discutido daqui, né, de onde eu falo, em primeira pessoa, ainda tem alguns obstáculos a ser enfrentado. E imagino eu que seja um reflexo também do restante do Brasil. Porque é muito inserido quando a gente vai falar sobre a mulher negra dentro do debate feminista, sempre nos reportam a questão de classe, né, que está sempre atrelado. Não, mas tem que falar da mulher negra? Claro, é necessário, tem que falar da mulher negra. Mas o problema da temática, né, da mulher negra inserida no feminismo é sempre por uma questão de classe. Então, se a gente faz o debate da luta de classe, logo insere a questão da mulher negra. E não é assim. Porque o debate da mulher negra ele é transversal. Se você vai discutir lesbofobia, por exemplo, se a questão da mulher negra lésbica, o deflagrador do preconceito sempre vai ser o quesito cor. Um dia desse, depois de uma festa, eu estava sentada na calçada, a gente bebendo, eu e uma professora da universidade, Cláudia Rejane, e ela estava fazendo cafuné no meu cabelo, eu com a cabeça no colo dela, né? E aí foi passando um cara muito famoso aqui na região, né? E disse: oxe, e o que é isso, Claudinha? Tá catando piolho no cabelo dessa negra? E aí eu disse que nada, porque fazendo jus ao meu título de agressiva, né? E ainda não nos querem agressivo. Eu gritei: só se for catando piolho no seu... Aí, pi, né? Tu bota alguma coisa aí, Jair, na hora da edição. E aí começou uma certa confusão naquele momento. Ele, lógico, que não acreditava porque eu tinha respondido aquilo. Porque, infelizmente, o racismo, ele é só um mal entendido. De acordo com a lei que se diz contra o racismo, né, contra a injúria racial, ela, na verdade, é muito subjetiva. Porque tu pode chegar e dizer que eu sou uma macaca, ou perguntar quantas bananas eu quero para ficar calado, para deixar de ser agressiva, ou um cara pode passar e porque era uma branca fazendo cafuné no meu cabelo, perguntar se ela estava catando piolho no meu cabelo embaraçado, mas ele pode dizer muito bem que não, que eu que interpretei errado. Claro, por que isso seria atrelado ao racismo? Então, isso não está inserido, não é questão de classe não, porque eu posso ser pobre dentro de uma comunidade negra rural, mas na hora que eu, mulher negra da comunidade negra rural, vou para um hospital público, ser atendida pelo SUS em trabalho de parto, como a gente já viu aqui na maternidade daqui de Juazeiro, eu levei uma moça de uma comunidade rural daqui, e aí no dia seguinte, a gente não pode ficar lá no quarto com ela, né? No dia seguinte eu ligava: essa mulher não pariu ainda, pelo amor de Deus, que é isso? A gente foi lá no hospital. E aí o que a gente ouviu da equipe médica foi que tinham outras mulheres na fila. E eu disse: quer dizer então que essas mulheres entraram ontem também? Ele disse: não, entraram hoje, só que são brancas. E elas não aguentam tanta dor como a mulher negra. Então a sua amiga vai ter que ficar esperando até eu fazer o parto dessas outras. E aí a gente atende ela, porque ela é negra, ela é forte, então ela suporta mais essa dor. Isso, essa questão da fortaleza, que já vai na contramão daquele discurso do mito do sexo frágil, né? Esse mito do sexo frágil
não me representa. Eu nem entendo o que é que isso quer dizer, porque eu nunca, tanto no exemplo como esse, a mulher negra é considerada de forma associada às peculiaridades, né, da etnia, da população negra, porque não é reconhecendo a nossa fortaleza, não. De forma nenhuma, esse tipo de tratamento cruel e indecente, imoral, ele não está associado de forma alguma à questão das mulheres guerreiras, de Luísa Maim, ou de todas as heroínas que eu me sinto representada e que me inspiram na luta. Não, se tivesse associado a isso, seria menos cruel, mas não está. Infelizmente só está associado à questão da peculiaridade referente, que ainda persiste referente à população negra. E nesse caso, especificamente, a mulher negra, porque uma mulher branca não sabe o que é, por exemplo, andar na rua, e mesmo com filho, como no meu caso, mesmo com filho a tiracolo, e o carro parar para perguntar quanto é o programa. Uma mulher branca não sabe o que é, desde criança, ser assediado por amigo de papai, por amigo de mamãe, porque eu sou disponível sexualmente para eles. Então essa erotização que é jogada por cima dos nossos ombros, uma mulher branca não vai entender. E isso não está necessariamente inserido somente na questão de classe. Também, mas não é o suficiente para garantir o debate necessário com relação à mulher negra. E aí eu já falei da questão do mito, né, do sexo frágil, que nunca foi algo que a gente entendesse, que nos coubesse, uma roupa que nos coubesse. A questão de não ser daqui, que é a primeira dessas problemáticas, mas existem várias outras, né? No caso, ainda inserida nessa questão da forma cruel e racista como nós somos tratadas nos hospitais, no Crato teve um caso de uma menina de 16 anos que estava acho que com 6 meses de grávida, 5, 6 meses de grávida, e aí ela deu entrada, passou 8 dias internada, e aí a gente tá acompanhando e tal, e o que essa moça tem? Não, isso aí é só questão de pressão alta. Em 8 dias não foi feito um exame para diagnosticar nada nessa moça, além de colocar a bomba para saber qual era a pressão, e ela ficou tomando só por 8 dias medicamento para pressão. Resultado, perdeu o filho e acabou vomitando a placenta, e morreu ela e a criança, a mãe e o filho. E isso também não está necessariamente inserido na questão de classe. E por quê, né? Até agora eu só falei de mulher pobre, mas quando eu ando, por exemplo, no shopping, no Caribe Shopping, aonde aqueles os altos preços das mercadorias não são destinadas à mulher da minha cor, porque eu tenho sempre terei cara de pobre, apesar das bijuterias de R$5 que a gente usa para disfarçar, né, em que não sou só eu, que são várias outras, enfim, essa parte do corpo, né? Mas enfim, quando eu vou no shopping seja para passear, seja para comprar, porque eu não sou tão fodida assim, né? Mas eu não sou bem atendida porque aquilo lá não foi pensado, nem projetado, nem arquitetado para a gente da minha cor. E isso independe da minha classe. Isso independe da minha conta bancária, porque afinal de contas ela não vem tatuada, nem escrita, nem detalhada na minha testa, como eu não vou andar com o extrato bancário pendurado na roupa para ser bem tratada no restaurante, né? Quantos e quantos restaurantes de alto porte a gente se senta e passa 30, 40 minutos sem ser atendido, né? Sem ser atendida. E isso independe da questão de classe. Claro que esse debate tem que estar inserido, mas como eu disse lá no início, o racismo ele é algo que está enfincado em cada uma dessas temáticas. Se você vai discutir sexualidade, o racismo tem que ser discutido lá dentro também. Se você vai discutir classe, você tem que discutir o racismo também. Então quando eu falo para as pessoas que discutem o feminismo aqui na região, as mulheres que discutem feminismo aqui na região, principalmente como se deu agora ultimamente por conta da Marcha das Vadias, né, onde o pessoal dividiu temáticas para se trabalhar, e eu disse que de forma no mínimo respeitosa, para trabalhar essa questão, eu quero que seja trabalhado somente a questão da mulher negra. As minhas referências de heroína não estão contidas na historiografia, então elas não conhecem. As mulheres que inspiram a atuação dessas feministas não são as que eu me inspiro, elas sequer sabem
da existência dessas mulheres. Luísa Maim, Maria Filipa, Lélia Gonzalez, Carolina de Jesus, enfim, várias outras que não tem seu nome escrito, documentado, não tem sua história documentada na historiografia, mas que me inspiram, porque eu tive que procurar essa referência, já que ela nunca teve contida durante toda a minha vida escolar. Então, eu exijo que o feminismo reconheça essa necessidade de se trabalhar não de forma imbricada, mas de forma específica. Porque do mesmo jeito que eu fui buscar conhecer as minhas referências, elas precisam conhecer também para entender como é que essa luta se dá em mim, como é que isso me move, como é que eu guardo isso aqui dentro do meu útero, que vem para o estômago, que me sai a boca, porque eu não suporto guardar mais dentro de mim. Como bem diz Sueli Carneiro, a história, a violência contra a mulher negra, ela foi romanceada, né? Isso é esquecido, né? Quando vem se falar da glorificação da mestiçagem, né? Ninguém se lembra de dizer que essa mestiçagem, que é tão glorificada e vendida como cartão postal, sobretudo a partir de agora, porque está perto do carnaval, então é nessa hora que mulher negra ganha vez na televisão brasileira para escolher, né, a mulata exportação, a mulata cartão postal vendida no Brasil, e isso infelizmente não é considerado como uma violência contra as mulheres de minha cor. E inserido nesse pensamento de Sueli Carneiro, esquecem de dizer que foi a partir da violência entre as pernas de mulheres negras que se constituiu essa mestiçagem, embora degenerada, embora nos colocando como raça degenerada, como cor degenerada, mas foi a partir da violência que essa população brasileira vendida como mestiça se fez. A partir da violência, repito, entre as pernas de mulheres de minha cor. Então o feminismo precisa sim levar isso em conta. Quando se discute, né, mercado de trabalho, nós ainda hoje, 4 entre 5 mulheres que trabalham no mercado informal são negras. E vários outros dados que o movimento negro, principalmente feminino, conhece muito bem, que precisa ser levado em questão e que precisa ser refletido e pensado no sentido de promover políticas públicas, de se pensar políticas públicas com relação a todas essas problemáticas. Quando eu escuto a história das referências dessas mulheres feministas, né, daqui, eu percebo sempre a questão o início dessa luta das mulheres no Brasil se deu a partir do embate, né, político da mulher para se inserir no mercado de trabalho, para se inserir, para poder ter o direito de votar, para poder ter direito de participação política. E uma das maiores referências que eu trago dentro do meu peito e fora como espelho, para que eu possa me refletir e me inspirar, que é Luísa Maim. Ela é um dos grandes exemplos de mulher que já burlava esse sistema. Ela era quituteira e fazia do seu tabuleiro de quitute uma forma de ferramenta de articulação política. Ela separava os quitutes onde passavam os recados, né, para os meninos, para que fosse entregue a todos os negros e negras que estavam inseridos na questão do planejamento da revolta dos malês. A casa dela servia de reduto, né, de encontro político, de articulação para o planejamento dessa revolta dos malês. E ela, para mim, é entendida, é vista e me serve de inspiração como uma liderança feminina que já burlava o sistema, entre várias outras mulheres que também já burlavam o sistema, principalmente no que se diz respeito ao mercado informal de trabalho. Quando muitas vezes, principalmente no pós-abolição, as mulheres quem saíam nas ruas como quituteiras, ou como lavadeiras, ou como cozinheiras, para sustentar seus filhos, para sustentar muitas vezes o seu companheiro, o seu marido, que ficou à margem do sistema de trabalho no pós-abolição. Então isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser visto. Nós precisamos nos unir nesse sentido, mas repito, não
no caminho, não no horizonte de trabalhar isso de forma imbricada, mas de forma específica, de sentar e me ouvir, porque minha voz, assim como de várias outras mulheres, foram caladas por 300 anos. Então as mulheres as mulheres feministas que já desenvolvem esse trabalho aqui na região, que é muito importante, diga-se de passagem, mas tem a obrigação de me escutar e de ouvir e de procurar conhecer a minha história, se me querem inserir no que elas trabalham. Se não, a gente vai fazendo um trabalho paralelo, porque a gente entende que isso é urgente e é de fundamental importância e necessidade para poder trabalhar a questão da mulher negra aqui na região. Mas de forma mais assim eficaz, né? O trabalho que a gente desenvolve é sobretudo no sentido de estar junto às lideranças das mulheres, né, que são lideranças nos terreiros de Candomblé e de Umbanda. Ano passado, aqui na região, a gente tem o terreiro de Candomblé de Mãe Maria, o Omida Dereci Ilhaxé, Omida Dereci Mutaleji, faz há 4 anos a caminhada pela liberdade religiosa. O Bruneck, né, entra como apoiador dessa caminhada. E no ano passado, durante o processo de preparação para a caminhada, né, ao longo do ano, nós desenvolvemos um trabalho chamado Terreiro em Cena, onde a gente ia nos terreiros, né, um terreiro por vez, botava uma televisão no meio do terreiro, chamava o pai e a mãe de santo, né, da casa, o Babalorixá e a Lorixá, junto com seus filhos, a gente exibia um vídeo e depois ia instigar a fala dessas lideranças, né, no sentido de fazer com que eles contassem a história que muitas vezes não, sempre nesse caso específico, saía como desabafo, porque eles sequer sabiam imaginavam que isso era importante, que ali cada palavra daquela trazia consigo uma história inteira atrás de cada palavrinha avessada ali, de cada corpo daquele avessado diante da nossa fala, do nosso sentimento, dos nossos olhos. E aí, um dos resultados desse trabalho foi o empoderamento dessas lideranças, né? E é de fundamental importância levar em conta a atuação das mulheres. No caso da caminhada, que é realizada aqui, Mãe Maria, que é a Ialorixá, e Erlane, que é a Iaquequerê, a mãe pequena da casa, elas são as duas principais lideranças que movem todo esse material humano de vida, que é levar os terreiros, de um modo geral, de Candomblé e de Umbanda, fechando, paralisando a rua principal de Juazeiro do Norte, de um percurso curto, que é entre a prefeitura, a Praça da Prefeitura e a Praça Padre Cícero, onde se dá a culminância dessa caminhada, onde a gente faz os festejos, os banhos e as palavras, né, as falas, o debate é todo feito na Praça Padre Cícero, mas elas são as duas principais pessoas, né, são mulheres lindas e guerreiras e que durante um ano inteiro trabalham no sentido de promover a caminhada, que não tem como resultado só esse percurso entre a Prefeitura e a Praça Padre Cícero, onde tem a culminância, mas vai muito além disso. Quando na primeira caminhada, apenas 2 casas de terreiro tinha a descrição na frente da casa, né, dizendo que ali se localizava um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Hoje nós já temos 8 casas, né? E isso nós do Movimento Negro vemos como um resultado brilhante, maravilhoso, que é saber que hoje eles têm o poder, eles reconhecem em si a liderança, eles reconhecem em si a necessidade de mostrar que não são invisíveis, que eles estão aqui, que exigem respeito e que é necessário desenvolver, avançar muito no sentido politicamente para a promoção dessa população. E nesse sentido, essas 2 mulheres são as principais lideranças femininas que nós temos aqui na região do Cariri, que nem sequer percebem o passo enorme, né, e gigantesco que foi dado nesses 4 anos de caminhada aqui na região. Então, a elas eu tenho assim, eu reverencio todo o meu respeito
e também todo o meu orgulho de atuar junto com elas nesse processo. Elas, para mim, são sim as duas principais lideranças femininas que nós temos aqui na região do Cariri. E nesse 20 de novembro, entre as comemorações do mês, do dia, da semana, do ano da consciência negra, eu me reporto principalmente a essas duas mulheres maravilhosas que são Mãe Maria e Mãe Erlane, e dizendo que eu, Carla Agres Silva, Erlane, Mãe Maria, Verônica, Valéria, Diego, Luciano, Bruneck, nós somos todos Zumbi. E é nesse sentido que a nossa luta, esperamos que nunca tenha fim, porque de mim, e assim como o grupo como um todo, né, nós somos apenas portal de tantas vozes, de tantos ecos que foram silenciados. E é nossa obrigação destinar nosso corpo, nosso espírito, nossa força e nossa luta para que nossa voz se faça apenas um portal de todos esses ecos que precisam e vão, a partir de nós, serem distribuídos aos gritos por essa região do Cariri cearense.